Estamos de volta para a nossa matéria Teologia e Ecologia, aula 6, vídeo 2. Dando continuidade aqui à nossa reflexão sobre a unidade 2 e o tópico 1, que é as dificuldades de uma reflexão relacional entre teologia e ecologia e também de nos empenharmos em haver o preparo para uma tomada de consciência. O objetivo deste tópico é identificar, a princípio, uma problemática no desnível do discurso teológico, em termos de uma separação da teologia em relação à ecologia. Pois existem perguntas que não intentam a um estado de silêncio, que são: por que uma problemática? Quais são os seus pressupostos para que houvesse esse desnível no discurso teológico de uma não inclusão do ecossistema, uma não inclusão da criação que é boa, que veio de Deus como um dom? Está dentro do campo de uma investigação séria a ação de se tentar compreender algo do conhecimento a que se refere a fé cristã, mas que seja de modo consciente e equilibrado. Quando se investiga algo em teologia, não se pode deixar de lado o seu objeto de investigação fundamental. Qual é o objeto de investigação fundamental da teologia? A fé. A fé que procura compreender aquilo que crê. A fé não aparece sozinha, mas traz em sua configuração tudo o que é sempre referente à vida de fé. Vamos aqui definir o significado de ecologia. É importante isso. Ecologia é a ciência que estuda a interação entre os seres vivos e o ambiente em que vivem. Esse termo ecologia foi utilizado pela primeira vez em 1866 na obra Morfologia Geral do Organismo, pelo biólogo alemão Ernst Haeckel. A palavra ecologia vem do grego, onde oikos significa casa e logos significa estudo. Portanto, a ecologia é o estudo da casa, ou seja, do ambiente e das inter-relações dos organismos no meio físico. A ecologia pode ser considerada uma das ciências mais complexas e amplas, pois, para compreender o funcionamento da natureza, ela envolve o estudo de diferentes campos de estudo, como evolução, genética, citologia, anatomia e fisiologia. Na linguagem teológica, a palavra utilizada para ecologia é criação. Para os cristãos, é criação porque os cristãos creem em Deus como Criador de todas as coisas. Deus é o Criador para os cristãos. É um ponto teológico fundamental. Como está no Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Uma vez que essa investigação tem de ser feita, são fundamentais alguns instrumentos que compõem a busca, porque para se produzir reflexões teológicas é necessário
o exercício da seriedade com a revelação e a tradição cristã. E um dos elementos básicos é justamente o ato de crer. Indo mais além, faz-se também necessário uma afirmação de fé não vazia, mas que encontre solidez. Solidez para se configurar uma realidade equilibrada, considerando uma maneira que complete a tríade integralidade, abrangência e profundidade, como modo de pensar o mundo e a vida, como realidades e bens que vêm de Deus. Pressupostos da problemática geradora de um descompromisso. Pressupostos da problemática geradora de um descompromisso. Então, nós vamos ver isso aqui. O que segue são os pressupostos da problemática e também os da modernidade, que ainda estão em voga nesses tempos em que alguns estudiosos já chamam de pós-modernidade. Não se pode pensar que instrumentos que surgiram há alguns séculos tenham deixado de atuar. Existem fatos constatados de articulações, de dissociações, dificultando uma compreensão e uma ação em prol de uma dialética entre criação e redenção do ser humano, bem como o estudo da teologia relacionado ao ecossistema. Há pessoas que acham que a teologia, que a igreja, que a doutrina, que a fé não tem nada a ver com uma ecoteologia, com um ecossistema, porque para alguns religiosos, alguns que pensam assim, desta forma, no entender de alguns, a igreja não tem nada a ver com o ecossistema, porque existem os cientistas, aqueles que cuidam dessa matéria, mas tem sim algo a ver com a teologia, porque nós falamos que Deus é o Criador. E se Deus criou todas as coisas e colocou o ser humano para na terra habitar e cultivar e dominar e multiplicar, tem a ver sim, naturalmente, a relação entre teologia e ecologia. No próximo vídeo, que é o vídeo de número 3, daremos continuidade a esta reflexão. Até lá, um grande abraço.